Você sabia que o cérebro do ser humano só está completamente maduro lá por volta dos 25 anos? Eu quero começar esse vídeo com essa informação para que juntas a gente possa desconstruir essa expectativa do que se esperar da criança na primeira infância. Me conta aqui, você convidaria o seu filho de 5 anos para participar de uma aventura que envolvesse travessias de cachoeira, escalada de montanhas, longas caminhadas? Acho que não, né? A gente sabe que o corpinho dessa criança, com essa faixa etária, não está preparado fisicamente para isso. Agora me responda, por que a gente espera que crianças também dessa faixa etária gerenciem emoções tão habilmente ou até mais do que adultos que já têm o cérebro maduro? Curioso, né? Se você ficou no mínimo intrigada com tudo isso que eu falei, continua aqui nesse vídeo, porque nele eu vou te mostrar o porquê as birras da sua criança são naturalmente esperadas. Um bebê quando nasce é por impulso. O seu cérebro se encontra numa fase de desenvolvimento muito primitiva. A zona responsável por gerenciar as emoções ainda está por ser construída. Por isso o seu filho não pode te responder de outra forma a não ser por impulso. Com o passar do tempo, esse bebê que não conseguia esperar um minuto já consegue acordar, ficar no berço, te esperar e buscá-lo. Ou então esperar para que você organize os últimos detalhes para um passeio. Isso tudo acontece porque com o passar do tempo o seu cérebro cresce e vai se desenvolvendo. Mas também porque as próprias experiências desse bebê já o provaram que ele pode esperar, que ele será respondido por você, que é mãe, que é uma cuidadora. E sabe o que eu quero falar com isso? Que as experiências do seu filho moldam o seu cérebro. Olá, eu sou a Bela Mari, sou educadora parental e da primeira infância, terapeuta emocional e da família, e estou muito feliz que você está em mais um vídeo desse canal. Se achegue mais, sinta-se à vontade, pegue um chá, um café e vamos construir conhecimento debruçados nesse assunto que é tão desafiador, tanto para as crianças quanto para nós pais. As birras. Pela ótica da educação emocional, para que você entenda daí o porquê as birras do seu filho não são propositais. Ele não faz birra para te manipular ou para te deixar doida. Ele faz birra porque, biologicamente, isso é o que é esperado de uma criança nessa idade. Em termos de construção e de forma simples, o cérebro está dividido em 4 zonas: hemisfério direito, hemisfério esquerdo, andar de cima e andar de baixo. Vamos conversar falando sobre os hemisférios, essas partes laterais do cérebro. O hemisfério direito é a parte responsável pelas emoções, pelo não verbal, pelo mais holístico. Esse lado do nosso cérebro, ele está ligado à interpretação das nossas expressões, ao gerenciamento das nossas emoções. Já o hemisfério esquerdo, ele é responsável pela ordem. Então ele responde por tudo que é lógica, por tudo que é organização, pelo verbal. Por isso ele é o lado mais rígido, menos flexível. Cada hemisfério é responsável por funções distintas. E o nosso foco é que esses 2 hemisférios funcionem de maneira integral para o funcionamento mais eficaz do cérebro. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ajudar os nossos filhos a conectá-los, para que eles valorizem tanto o lado emocional, não verbal, quanto o lado racional, lógico, aquele que é verbal. Como que eu faço isso? Nos momentos desafiadores, eu vou me conectar emocionalmente com meu filho, permitindo que ele se sinta sentido, para só depois redirecionar. Você entendeu isso? Eu me conecto emocionalmente e depois redireciono para uma maneira mais lógica, mais racional, onde a gente vai colocar palavra nas emoções, onde a gente vai procurar juntos novos caminhos de se fazer. Agora nós vamos falar do andar de cima e do andar de baixo do cérebro. Eu vou começar pelo andar de baixo porque é a parte mais bem desenvolvida das nossas crianças. O andar de baixo refere-se à parte inferior do cérebro. Ela está associada às partes mais primitivas, mais antigas, como o tronco cerebral e a amígdala. A amígdala não é da garganta, é do cérebro. Essas áreas, elas são responsáveis pelas nossas respostas instintivas, pelas nossas emoções intensas, como o medo e a raiva, ou então pela ativação do nosso sistema de luta e fuga. Já a parte superior do cérebro, o andar de cima, está associado principalmente ao córtex pré-frontal, que fica localizado bem na zona da testa. Essa área é responsável pelas nossas respostas mais refinadas, autorregulação, empatia, gerenciamento,
essas respostas mais construtivas que a gente espera ver nos nossos filhos. Quer ver como tudo acontece dentro da nossa cabeça? Imagina lá uma cafeteira italiana, daquelas bem tradicionais. A água ferve, o vapor passa pelo pó de café, é filtrado, então só depois a gente tem a bebida pronta. O nosso cérebro funciona mais ou menos assim. As emoções que estão localizadas no andar de baixo do cérebro são ativadas. Elas são filtradas pelo córtex pré-frontal, que fica no andar de cima, e só então a gente tem a reação, os nossos comportamentos. Agora o X da questão: como é que a gente quer que os nossos filhos filtrem essas emoções e tomem as melhores escolhas, as melhores decisões, se a parte responsável por isso, que é o córtex pré-frontal, ainda não está maduro, ainda não está bem desenvolvido? O que acontece quando o seu filho entra no loop da birra é exatamente isso. O cérebro primitivo dele entra em ebulição e a parte que vai conter, que é o córtex pré-frontal, ainda não está bem desenvolvido. Por isso ele não consegue sempre tomar as melhores decisões, ter as melhores escolhas. Não é porque ele quer fazer isso. Ele não está te provocando, ele não está te testando. Ele está simplesmente funcionando com aquilo que ele tem nas suas mãos. Quer dizer, no seu cérebro. Ah, legal, Bela. Então eu já entendi. Você está me falando que isso tudo é biologicamente esperado, que o córtex pré-frontal do meu filho não está bem desenvolvido, então eu não posso fazer absolutamente nada quando ele estiver fazendo uma birra? Não é exatamente isso que eu estou querendo falar. E o melhor ainda está por vir, então calma. E aproveitando que você ainda continua aqui comigo, que você está gostando do conteúdo, já se inscreva no canal, já curte esse vídeo e já encaminha esse conteúdo para os papais e mamães que você conhece, para que juntos, todos nós, consigamos lidar melhor com essas tão famosas birras. É um fato que você precisa esperar o seu filho crescer para que o seu cérebro se desenvolva e esteja completamente maduro. Mas a boa notícia é que você lembra que eu falei que as experiências moldam o nosso cérebro? Então, o que a gente tem que fazer enquanto pai, mãe e educador que somos é proporcionar para os nossos filhos as melhores experiências diante a essas situações, para que ele se torne um ser humano mais integrado, para que ele, no contexto de conexão cerebral, faça as melhores e possa realmente se comportar de uma maneira digna, de uma maneira saudável diante a qualquer situação que a vida lhe apresente. Daniel Siegel e Tina Payne, no livro O Cérebro da Criança, nos mostra o quanto é fundamental integrar o nosso cérebro e usá-lo de maneira completa. E como que a gente faz isso? A gente faz isso integrando os hemisférios e os andares do nosso cérebro. Vem cá que eu vou te mostrar como. Com os andares, a gente segue a mesma lógica. A gente vai ajudar os nossos filhos a construírem uma escadaria ligando o andar de baixo ao andar de cima, levando em consideração que o andar de cima não está completo. Ele é uma construção inacabada. É lá que moram todas as habilidades, tudo aquilo que a gente espera ver nos nossos filhos, como tomada de decisão apropriada, como a empatia, como a autopercepção, o autogerenciamento emocional. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajudá-los a exercitar o andar de cima, sabendo que o cérebro é como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais ele cresce, mais ele ganha força, mais ele funciona bem. E o contrário também é verdade, né? Quanto menos a gente exercita, mais ele perde força, mais ele vai perdendo essa capacidade de funcionar com toda a sua potencialidade. A gente vai levar novamente palavra às emoções. Pergunta para o seu filho como ele está se sentindo. Ajuda ele a nomear esses sentimentos. Ensine quais os sentimentos e emoções a gente tem. Aumente a literácia emocional do seu filho. Se mantenha calma, se mantenha presente para que o seu filho possa espelhar o seu comportamento e não o contrário, você espelhar o dele, que senão entra todo mundo no looping da birra, porque os adultos também fazem birra. Eu sei bem disso e eu tenho certeza que você também sabe. Então seja esse adulto presente, esse cérebro maduro para que o seu filho possa se espelhar em você. Respire, se conecte e quando tudo estiver mais calmo, vocês vão sentar e conversar sobre novas maneiras de se fazer, sobre comportamentos mais construtivos, para que da próxima vez, quando isso acontecer, ele já ter esse repertório para usar. Mas lembrando, minha gente, nivele
nele a expectativa com a realidade. Não espere que o seu filho vá acertar sempre, porque lembra, essa parte que é responsável por isso não está completamente madura. É isso. Eu sei que é desafiador tudo isso que a gente conversou, eu sei que é um processo e é uma construção para que realmente o seu filho se torne o cérebro maduro que ele irá se tornar, mas eu confio que você vai conseguir ajudá-lo nesse percurso. E a partir de hoje, confie nele, porque ele tem grande potencial para isso. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.